Eu vou falar sobre dor e capacidade de amar. Da visão que eu vi agorinha, Jesus é o único que, diante da dor, ele não perde a capacidade de amar. É nítido isso quando ele passa na frente dos seus amigos que o negaram, que o entregaram, que o traíram. E ele ainda os ama com o olhar. Tudo parte do olhar. Você sabe quando alguém te odeia através do olhar dessa pessoa, ela não precisa dizer nada. Você sabe que alguém te ama também através do olhar. Teve um período da minha vida que eu fui fazer aulas de pintura, eu fiz no SESC, isso antes de fazer faculdade de artes visuais. E teve uma tela que eu esqueci lá no SESC, que a gente foi fazer, nunca mais encontrei essa tela, apresentação, vernissagem, né? Com os nossos trabalhos. E eu apresentei esse trabalho que eu perdi, que eu esqueci. Eu estava tão feliz com a presença das pessoas que na hora de ir embora, não lembrei de levar a tela. E a gente tinha que dar um nome, acho, para a tela. E acho que foi Os Olhos do Amor, alguma coisa assim, o nome que eu dei, que era, eu escolhi, na verdade, essa obra, ela não foi autoral, né? Então a gente escolhia uma obra que já existia e fazia algo semelhante. Foi tipo uma cópia, né? Então, enfim, ainda bem que eu esqueci, né? Eu não gosto inclusive, estava trabalhando nessa ideia hoje, pensando sobre o seguinte, que outro dia eu estava falando com vocês sobre o pioneirismo, que aquele que é pioneiro, ele sofre. Aquele que abre o caminho, nem sempre ele é reconhecido. Os outros que virão em seguida, sim. Então, por exemplo, eu estava pensando em perfumes. Tem um perfume original, que eu diria que é o autoral, e tem o perfume inspiração. Eu tô aqui com uma cartelinha desse. Inspiração, tem o nome do perfume, e embaixo tem inspiração, ele se inspirou em quem? Então tem muitos livros que eles são construídos também com fonte em outras pessoas, né? E eu tenho falado sobre ser mais autoral, mais e mais e mais, até mesmo nas ideias, ter ideias novas. Quem sabe formar novas palavras, neologismo, né? Então, sempre voltado para isso. E eu identifiquei isso, que quando a gente está machucado, a gente se fecha para a capacidade de amar. Porque eu acho que, em primeiro lugar, é automático para que a gente possa curar alguma coisa que está dentro. Só que as construções de vida, as coisas boas, elas não esperam que você se cure para que você possa viver um milagre de Deus. Não é assim como as pessoas geralmente falam, né? E isso tá também naquela série de filmes que chama O Amor Vem Devagar, Love Comes Softly. Então, nem sempre as pessoas, elas podem dizer, não, eu nunca mais estarei pronto para amar. Então, as pessoas não estão prontas só para o amor, mais para o amor romântico, mas também não estão prontas mais para se amarem, para amarem os filhos, os amigos, os netos, para terem um filho. Muitas vezes porque foram machucadas. E aí eu vejo Jesus passando assim, extremamente machucado, e passando pelos amigos dele. E ele não perde essa capacidade de se doar e de se amar. É aí que o diabo não toca nele.
E aí eu entendi que é aí que o diabo também não toca na gente. Quando a gente não perde a nossa capacidade de amar, mesmo feridos. E aí eu vi o seguinte, na formação de bebês. Bom, eu sou Melissa, eu sou escritora, eu sou mãe solo e eu sou cristã, uma pensadora, sou neurodivergente, autista superdotado e sou a favor da vida. Eu não sei se você já reparou em algum momento, antes de eu falar sobre a visão que eu tive, em algum momento que você estava ferido ou ferida e com raiva e com vários sentimentos ruins ao mesmo tempo, que eu chamo de sentimentos baixos. E você viu querendo se fechar, querendo, se afastar, não entendendo porque as coisas estavam acontecendo daquela forma. A gente não tem controle sobre o outro também. E aí, nesses momentos, é que o diabo começa a tocar na gente. E querer entrar e tomar posse, Principalmente porque Deus ele não revela exatamente qual é o propósito dele, porque ele está fazendo assim, o assado. E eu entendi que na vida das pessoas descrentes é assim que o diabo toca e toma posse, através da dor. Então, por exemplo, nós não devemos ter raivas das mulheres que são feministas. O diabo está tomando posse delas através da dor. E tomou posse assim. Então, todas as pessoas que estão afastadas de Deus é porque o diabo tomou posse delas, muito provavelmente através da dor. Mesmo que elas estejam sorridentes, se alcoolizando, pulando, alegres, beijando na boca uma das outras, mesmo assim, elas estão falando alto para tentar abafar alguma dor lá dentro delas, entende? Porque cada um tem uma maneira de esquecer que está triste. Uns vão beber, outros vão dançar, outros vão beijar na boca, uns vão trabalhar, para esquecer que estão feridos, machucados. É claro que eu acho que é importante a cura, Buscar as duas coisas, mas não dá para você parar para se curar e esperar para amar depois que estar. Parece que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, sabe? Muitas vezes, durante o processo de maternidade, eu me vi me fechando com dores bem antigas e ao mesmo tempo que eu era chamada para me abrir completamente, que a maternidade é assim, você se abre completamente para amar esse serzinho pequeno. Mesmo que eu estivesse com coisas que não tinham sido sanadas ainda, coisas muito antigas. Então, se a minha filha ela não podia esperar que eu estivesse bem, que eu estivesse, e que muitas coisas talvez demorassem, talvez demorem anos para eu entender, que são da construção da minha vida, da vida inteira, E realmente não dá. Então, assim, enquanto eu não entendo alguma coisa, outras coisas são construídas. E isso tudo é ao mesmo tempo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E as coisas vão se resolvendo quando você se esforça, e pede para Deus. Muitas coisas não é nem você que vai resolver, é o Espírito Santo.
essa questão de achar que uma hora vai estar preparada é uma grande mentira. Não é assim. A gente vai fazendo, a gente vai se preparando. Eu vi o seguinte na formação dos bebês. Tem uma mulher caminhando, né? De repente, alguém empurra ela violentamente e ela cai no chão, que equivale ao estupro, né? Então alguém vem e a empurra, que ela cai no chão e se machuca muito com essa queda, né? Daí no que ela cai no chão, existe uma árvore bem frondosa e linda que chama árvore da vida, né? E dessa árvore da vida, do que ela cai no chão, um fruto cai e desce e se aloja no ventre dela. E quando ela se levanta, ela não olha, né, para o fruto. Ela só olha para as suas feridas. E ela se sente bastante machucada. E ela sente muita raiva, ela sente muito ódio. E toda a capacidade de amar dela se fecha. Não é jogo da memória? Aí, essa mulher é só mais uma das diversas flores da árvore da vida. Ela é só mais uma das diversas flores da árvore da vida. Só que ela não se dá conta disso. E já tem um fruto lá dentro dela, né? Em contrapartida, tem uma outra mulher. E ela não é empurrada. Ela é muito distraída. Então, em algum momento, ela tropeça nela mesma. E aí ela cai. Do que ela cai, dessa árvore da vida desce um fruto lá de cima. A copa é bem alta, lá no céu. A copa ela vai até lá em cima. Tipo da historinha do João e o pé de feijão. Essa árvore da vida é assim. Não se vê a copa dela aqui. E aí ela desce, o fruto desce e se aloja no ventre dela. E aí ela também fica com raiva, porque também ela se machucou. Também fica com raiva, também fica com ódio, né? Porque talvez ela foi enganada, alguém estava na frente dela, a distraiu e ela caiu. Alguém a enganou. Mas enfim, ela caiu e também se machucou e também se feriu. Não tanto fisicamente como a outra, mas também se sentiu ferida. Só que as duas são flores da árvore da vida. E as duas têm um fruto crescendo dentro de si. Aí, né, é o momento em que o diabo entra,
né? Porque se você está ferido, se você está machucado, você não pode amar aquele que há de vir, né? Aí é o momento que Jesus passa e olha para cada um. Você me negou, você me entregou, você me entregou, você me negou, você me vendeu por 30 moedas de prata. E aí as flores da árvore da vida, elas dizem o seguinte: o corpo é meu. O corpo é meu. Não quero esse fruto. Uma diz: me derrubaram. Me derrubaram violentamente. A outra diz: eu fui enganada. Não quero também esse fruto. Aí, o que acontece com o tempo? A árvore da vida, que é uma árvore espiritual criada por Deus, ela se torna uma árvore ornamental. Ornamental. São úteros ornamentais. Eu não sei se vocês já ouviram uma nova moda, ó, começou lá no Japão. Eu não sei se começou no Japão, mas eu vi isso lá no supermercado do Japão em 2007, por aí. Foi a primeira vez que eu vi. Então, saindo do mercado japonês, tinha uma parte só de flores. E eu vi uma japonesinha com um borrifador na mão. Ela chu, e eu olhando, meu Deus, mas essa flor tá morta. E ela ela ia vender aquela flor morta. E outra, pior, descobri que a flor morta é mais cara que a viva. Então, a árvore da vida, ela está se metamorfoseando através dos movimentos abortistas e da mudança do cérebro, do entendimento do que é a vida para uma árvore humana, não mais divina. Então, todas as flores da árvore da vida, elas vão se transformar em flores ornamentais, porque uma flor que não entende que o fruto é prioridade, ela, eu subsisto, o fruto não. Eu não quero esse fruto. Eu que sou importante, é o meu corpo que é importante, porque a flor, ela se sacrifica pelo fruto. O feto é o futuro. A mulher, não importa que idade tenha, a mãe é o passado. A mãe sempre é o passado, o feto sempre é o futuro. A flor sempre é o passado, o fruto sempre é o futuro. E quando você inverte essa ordem, nós nos tornamos o quê? Árvores ornamentais. Ornamentais. Estamos aqui apenas para embelezar o ambiente, não para gerar. Aí, isso é uma coisa além que eu acabei de ver agora, né? E outra coisa, Ezequiel 37, eu vou bater na mesma tecla de novo. Deus não é um borrifador sobre flores mortas. Não, nós não vamos ter esse corpo depois que Jesus voltar. Nós vamos ter um outro corpo, um corpo espiritual perfeito. Não é esse, Deus não vai nos tirar da terra. Nós não precisamos nos preocupar se vamos ser cremados ou não, o que vão fazer, se vão colocar nesse cemitério e tal, no outro. Nada é importante em relação a esse corpo, a não ser o que é feito com ele enquanto estamos vivos. Depois, vamos ganhar outro corpo. Que corpo que é esse? Como que ele é? Como que é a cara, a idade? É Deus que vai dizer.
Agora, a única coisa que Deus me mostrou e mostrou através de mim também, que toda vez que eu estivesse com dor, e isso vai se repetir muitas vezes na minha vida, porque quem não tem dor? Dor física, dor existencial, o diabo ia entrar para me manipular toda vez que eu estivesse com dor. Para que eu perdesse os meus processos com Deus, para que eu não amasse, né? E como é que as coisas com Deus podem acontecer se você não está amando? Seja um passarinho que você vê voando, seja você mesmo, seu filho, um amigo, qualquer pessoa. É impossível, Deus só age através do amor, da vida, da presença, da naturalidade. Só que eu vi o seguinte, é muito difícil a gente perceber isso. E Jesus é o único que realmente o diabo não conseguia manipular quando ele estava com dor, cansado, quando ele esteve no deserto. Então, se o diabo tentou ele, o suicídio, né? Dizendo, se joga daí, né? E peça que os anjos venham, né? Ele disse que não, né, não se pode tentar a Deus. Então, os anjos, eles vêm nos auxiliar, mas não quando a gente fez de propósito, né? Eles podem até vir quando você fez de propósito e se arrependeu, sim. Mas não de forma consciente, vou fazer isso para ver se Deus vai entender. E então é essa mensagem que eu queria dar sobre a dor, o desespero, a frustração, né? E que a gente precisa dar o próximo passo, não entender o que ele está fazendo, é só dar o próximo passo. Eu vejo assim a nossa vida como uma receita que está nas mãos de Deus. Digamos assim, pega uma receita que tem todos os ingredientes, ele fala para você, você compra esses ingredientes. E aí você pensa, tá, mas o senhor vai me falar o que eu vou fazer? Não vou falar. Você compra esses ingredientes. Ou então, ele pode fazer mais lento ainda, ele faz com que você vá ao supermercado. Isso é simbólico, tá? Faz com que você vá ao supermercado. O que eu vou fazer no supermercado? Vá. E aí lá ele começa a dizer pouco a pouco o que você deve comprar. E quando você chega na tua casa, ele não revela a receita inteira. Ele vai falando, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Só que como a gente gosta de ter o controle das coisas... eu quero falar outra coisa. Eu acho que a sociedade, as pessoas, elas estão se tornando muito perfeccionistas em relação à aparência. E não só isso, elas querem entender tudo sobre tudo. Isso, quem tem culpa é a ciência, que ela dá a impressão que um dia a gente vai ter a resposta de todas as coisas e é mentira. E isso vai nos tornando mais cruéis e insensíveis. Porque eu estava pensando o seguinte, Deus falou muito isso comigo. Já que eu sou mestiça, isso significa que o estuprador está dentro de mim. Porque em algum momento eu entendo que todas as mulheres têm um estuprador no seu DNA, na sua ancestralidade, entendeu? Principalmente aqui no Brasil, mas em todo lugar. Então, assim, já que o Brasil ele foi construído pelo colonialismo, que houveram bandeirantes, senhores, né, de engenho, e que muitas indígenas eram estupradas, muitas negras,
né? E mesmo as mulheres brancas também eram estupradas pelos seus maridos, porque as esposas eram consideradas propriedade dos seus maridos. Então, sim, era comum que a mulher estivesse sempre sendo empurrada, que nem essa mulher, fui empurrado, caí no chão, e aí agora eu tô grávida. Como o mundo, e partindo um pouco antes de 1500, a gente tinha grandes conquistas das terras, expansões territoriais, então também tinham estupros, né? Daqueles que vinham conquistar a terra, reconquistar a terra, enfim. E como a mulher, como ser frágil, sempre foi vista como propriedade, podia-se fazer qualquer coisa com ela, então essa mulher, desde a primeira mulher, ela foi sendo violentada muitas vezes, né? E ela foi ficando grávida. E ela sempre tinha os seus filhos e amava os seus filhos, porque ela não tinha ideia de perfeição. Acho que gostou. A busca de direitos é muito bom. A busca pela ciência é muito bom, mas em algum momento a gente acha que o amor, ele vai ser formado na perfeição, e aí faz com que nós sejamos iludidos. Então, tanto a ciência quanto a busca por direitos, né, o nosso acesso aos livros, né, que as mulheres passaram a ter mais acesso, mais direitos, começa a nos tornar pessoas perfeccionistas. E Deus não é assim, né? Ele não é assim. Olha lá no Velho Testamento que fala: todo aquele que é mau, que estivesse doente, ou de alguma forma ele fosse diferente, ele ia para a margem. Apartai-vos do mal. Então ele ia para a margem. Todo que era imperfeito. O que os espartanos, né? Não sei se os atenienses faziam também isso. Quando a criança nascia com uma deficiência, eles jogavam fora a criança. Então, tudo aquilo que não cabe nas nossas teorias, nas nossas mentes, apartai-vos do mal. Então, elas são consideradas mal, porque elas vieram de uma forma incompreensível a nosso ver. Só que antigamente as mulheres, elas não coligavam o amor com a perfeição. Elas estavam acostumadas a ter que lidar com erros, com imperfeições, com violência. E elas tinham que construir o amor dentro de tudo isso. Só que existe algo que é como se fosse um ato simbólico. Eu não gosto de ser hipócrita, então tem algum momento que existe um ato, que inclusive eu falo no livro A Lenda das Mulheres Proibidas. Existe algum momento que tem um ato simbólico que você risca no papel. Você fala: a partir desse momento, tudo que acontecer é válido. Do momento para trás, tudo que acontece é inválido, né? E esse momento é o casamento, é a troca de alianças. Então, a partir do momento que há esse ato simbólico, tudo que é feito desse momento para frente é válido. Tudo que aconteceu para trás, ele é sacrificado. Eu vejo Jesus como a exceção. Ele não foi sacrificado porque Deus não deixou. Mas ele seria, tanto a mãe dele seria morta, apedrejada, quanto ele dentro da barriga dela. Mas Deus não deixou.
porque ele foi gerado antes do casamento. Mesmo que, né? Enfim, ele foi gerado antes do casamento, então ele foi gerado antes desse ato simbólico, que é a troca de alianças, que é um risco no papel. Tudo que acontece antes é sacrificado, tudo que acontece depois. Mesmo que, imagina que essa mulher, dentro do casamento, ela concebeu a criança do mesmo modo que a outra que estava andando na rua. Essa estava andando na rua, foi empurrada e ficou grávida. A outra que estava dentro de casa, o marido chegou em casa, empurrou ela no chão, ela caiu, ficou grávida. Mesma coisa, também se machucou fisicamente. Que às vezes ele bateu nela, né? Ficou toda esfolada, roxa, e ela escondeu. Só que como essa criança foi concebida da linha para a direita, aí ela não é sacrificada, que a outra que... Vocês estão entendendo? Que foi concebida da linha para a esquerda. Só que para Deus, isso não faz diferença nenhuma. Isso aqui é para nós. São só flores da árvore da vida, né? Então, todo fruto é fruto. E tem o auxílio do Espírito Santo para que eles cresçam, né? Como é que os fetos se desenvolvem? Para mim é Deus. Como eles vão se desenvolver? Como eles vão ser, a personalidade, tudo. Se vão ter algum problema ou não. Não é o homem, é o Espírito Santo. Tudo. Ele faz, ele permite, ou ele não permite. Que às vezes o médico fala uma coisa e acontece outra. Né? Inclusive, essa linha divisória do ato simbólico é o que faz com que Davi aceite a praga que o profeta dá para o filho dele com a Batseba. Porque aconteceu da linha para a esquerda, assim como Jesus, da linha para a esquerda. Mas como José é diferente de Davi, então Maria e Jesus, eles são salvos. Porque o anjo também interfere. E quem fala com Davi não é o anjo. Quem fala com Davi? O profeta. O profeta nem sempre está em nome de Deus. Principalmente quando declara a morte de uma criança. Enfim, eu queria falar isso para vocês. Agora eu vi essa linha divisória. Essa linha simbólica. Ah, tá, o Salomão. A única coisa que separa Salomão do filho de Davi com Batseba é a linha divisória. É a linha imaginária. Que é essa troca de alianças. Não é presença ou não presença de pecado. Entendeu? Por que não é presença ou não presença de pecado? Eu vou explicar o seguinte. Davi não passou por um processo de arrependimento. Como eu disse hoje para vocês, que há um processo de arrependimento, que tem um lençol inteiro, que ele é picado em vários pedaços, conforme os relacionamentos não matrimoniais que a gente tem, e que esses pedaços dentro da gente se balançam, nos chamando de volta ao pecado, à não santidade. E Davi não passou por esse processo. Ele tinha sangue nas mãos e ele também tinha pecado sexual, porque ele tinha muitas mulheres. Entendeu? Então, duas coisas bem difíceis para um homem ter santidade. É sangue nas mãos e muitas mulheres. Então, do momento que ele fica com Batseba, ele já tinha outras. E no momento que a Batseba engravida do menino que morreu, não sei se era menino ou menina, ele já tinha outras mulheres, ele já estava em pecado, ele já tinha sangue nas mãos, já estava em pecado. No momento que ela concebe Salomão,
igualmente. Ele ainda tinha sangue nas mãos e também tinha muitas mulheres. Então, o nível de pecado é o mesmo. O marido dela já tinha morrido, ele, sabe, enfim. E aí ele sacraliza em um momento simbólico aquilo que ele já queria. Quem pagou o pato? O marido dela e o menininho. Vou colocar o menininho. Quem pagou o pato da história? O marido de Batseba e uma criança, 2 inocentes. Ele não, ele foi viver a vida feliz e contente com ela. Ele não pagou nada. Ele salvou a coroa dele. Porque é isso que o povo queria, né? Agora, eu pergunto para você, será que um homem ou uma mulher, para segurar a sua coroa, fazem coisas horríveis? Fazem. Será que uma mulher, para salvaguardar a sua honra, ela faz coisa horrível? Faz. Aborta. Faz sim. Então, sei lá, vamos... O que Deus esperaria de Davi? Que ele perdesse a coroa. O que Deus espera de uma mulher? Que ela perca a coroa. Em nome do amor. Não foi isso que Jesus falou? Fez, perdeu a vida por nós. Então, se uma mulher está caminhando, alguém distrai ela, e ela cai um fruto do céu, ela fica grávida. O que Deus espera dela? Que ela perca a honra dela, em nome do amor. O que serve a honra sem verdade? Né? Ela vai lá, ela aborta. Tem 2 maneiras, né? Tem a forma clandestina, que é o que os abortistas falam, a gente precisa legalizar para que mulheres não morram. Então, sim. E tem a forma legal, mas de toda forma é condenável. Porque no final é a mesma coisa. É morte. É a flor que ela se torna apenas ornamental. Então ela vai lá, ninguém sabe, né? Que ela ficou grávida. Em algum momento ela conhece alguém no momento ideal, quando a carreira dela já está assentada, e ela se casa. Inclusive eu tive uma visão, uma vez eu até tentei fazer uma vídeo performance, acho que eu não consegui. Eu vi um vestido de noiva branco com fetos na cauda. Fetos abortados na cauda, assim. E eles se arrastavam. E porque a mulher, ela salvaguardou a honra dela, eles participavam do casamento dela, então eles iam na cauda do vestido, assim, sabe, segurando aquela cauda, bom, né? Então eu não acho que a honra é o mais importante. Eu acho que o mais importante sempre é o amor. Sempre. Os homens, eles matavam as mulheres para... eu preciso preservar a minha honra, né? Tinham processos na justiça para que eles comprovassem, eu matei a fulana para preservar a minha honra, né? Que é o que tem ali processo de teste de fidelidade, de tomar água do mar no Velho Testamento.
Só que tudo que alguém começa, o outro copia. Então a gente costuma copiar as coisas erradas. Então, em algum momento, se o homem tentou salvaguardar a sua honra, fazendo coisas ruins, a mulher também agora. Para preservar a honra dela, para que ela não se traumatizasse, é por isso que ela quer matar o feto, né? Porque ela se sentiu violada na sua honra. Entendeu? Só que Jesus é o único que ferido, machucado, o diabo não controla através das suas feridas. Porque ele continua amando. E essa é a única forma que a gente pode se proteger, é amando. Então é isso.